Você já se sentiu rejeitado ou já sentiu culpa por dizer não? Pois é, isso é bem comum. E se sim, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te mostrar como aceitar a rejeição sem sofrimento, como se posicionar e dizer não quando você não se sentir confortável. E também, no final do vídeo, eu vou te dar técnicas para fortalecer a tua autoestima e te ajudar nesses momentos que muitas vezes são enfrentados de maneiras dolorosas. Vem comigo. A gente tem que entender que o nosso cérebro ele entende a rejeição como uma dor física. Nós somos acostumados a sermos acolhidos, normalmente desde o nosso nascimento. Por isso, quando somos rejeitados, a gente sente aquele aperto no peito, vem aquela angústia, aquela mágoa, e a gente acaba se culpando. Mas a gente tem que entender que a rejeição é comum. Receber um não de alguém é comum. Porque ninguém é obrigado a fazer tudo o que a gente quer no momento que a gente quer. Isso é amadurecimento. Muitas vezes também você pode ter se sentido na vontade de falar um não e, mas eu não quero magoar aquela pessoa e eu vou dizer sim. Mas por que você tem que respeitar o espaço daquela pessoa ou fazer ela se sentir bem se fazendo mal? Essa é uma grande pergunta. A rejeição não quer falar nada sobre você. O problema da rejeição é que muitas vezes a gente leva isso para o lado pessoal. E começamos a criar histórias na nossa cabeça, como eu não sou boa o suficiente, eu preciso melhorar naquilo, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais inteligente, se eu tivesse estudado melhor, se eu tivesse falado melhor, se eu tivesse me portado melhor. Você já se perguntou, se não for algo que estiver errado com você, se simplesmente aquela pessoa não queria aquilo naquele momento e é direito dela, tá tudo bem. Assim como também está tudo ok você não aceitar certas coisas. Se eu te dissesse que na maioria das vezes a rejeição fala mais sobre a outra pessoa do que sobre você. E aí, o que é que você me diria sobre isso? Como aceitar melhor a rejeição? Então, reinterprete a rejeição. Pense assim, nem toda rejeição ela vem pro mal. Muitas vezes, algumas portas são fechadas, porque outras melhores vão ser abertas. Eu sei que essa frase é falada pelos nossos pais, pelos nossos avós, querendo passar muitas vezes a mão na nossa cabeça em um momento de sofrimento. Mas é verdade. Algumas portas elas se fecham porque outras muito melhores irão se abrir. No momento a gente não consegue visualizar essa dor, mas você tem que acreditar que tudo acontece por um motivo. E esse motivo vai trazer melhorias para você. O universo não vai te dar nada que não seja o seu merecimento. Pratique também a autocompaixão. Se um amigo seu fosse rejeitado, o que é que você diria para ele? Qual conselho você daria para ele? E por que você não dá esse conselho para você? Ainda bem que você tem aqui, né? O canal que você vai ficar seguindo toda semana para ficar vendo os vídeos. Observe os padrões. Se a rejeição te afeta muito, talvez existam feridas antigas, crenças limitantes, padrões repetitivos que você passou na sua infância, que você passou na sua adolescência ou em alguns momentos da sua vida que te ferem muito mais do que deveriam ferir. E isso é facilmente tratado na terapia, tanto na terapia que eu faço, como em outras terapias. E buscar ajuda, gente, não é vergonha. Eu acho que eu antes não sabia escutar um não. Antes, quando eu escutava um não, ou para eu dizer um não, era muito complicado. E eu tive uma experiência essa semana, onde eu não estava me sentindo confortável. Passei o dia pensando sobre isso, pensando e remoendo. E tava doendo, sabe? Naquele cantinho assim, que a gente sabe que dói, aquele cantinho lá no fundo. Quando eu parei para pensar nessa dor, e eu falei, eu não vou. Eu vou me ouvir, eu vou respeitar o meu corpo, eu vou respeitar o que eu quero. Parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Então não se culpem. Respeitem os seus limites. E também aceitem que os outros têm os limites deles e que a gente deve respeitá-los. Não se defina pela rejeição. O fato de alguém não te escolher não significa que você não tem valor. Significa que simplesmente naquela hora, naquele momento, aquele não era o papel, o local, o relacionamento ideal para você. E é como eu falei antes, muitas portas se abrem
para outras se fecharem. Veja isso como uma bênção, como um presente divino. Veja isso como uma esperança. Uma rejeição nem sempre é ruim. Acreditem, muitas rejeições que eu já vivi na vida são bênçãos que eu dou graças a Deus de ter recebido, porque quando eu olho para trás hoje, eu veria a minha vida de uma forma completamente diferente. Agora chegou uma parte que muita gente vai questionar. Como dizer não sem culpa? Você pode dizer, eu te entendo, mas para mim não faz sentido. Eu não posso agora. Por mais que seja normal a gente querer se justificar, a gente dizer um não de maneira amável, sempre. Vamos tentar sempre ser amável. Não é porque a gente é verdadeiro, não é porque a gente se respeita, que a gente também não precisa ser amável ou não deva ser amável. Na realidade, a gente pode dizer um não respeitando também a dor do outro, porque como a gente sabe que dói ser rejeitado muitas vezes, a criança ferida da outra pessoa também pode ficar machucada. Então a gente pode dizer um não. Sabe, aceite o desconforto inicial. É normal sentir um pouco de culpa no começo, mas isso significa você saber dizer o não, que você está aprendendo e está amadurecendo a viver essa vida de maneira a se respeitar e a respeitar o outro. Porque você já pensou se você disser um sim sem querer estar lá? Não vai ser bom nem para você, nem para quem você respondeu o sim sem querer. Uma coisa que eu parei para pensar antes de eu começar esse vídeo e raciocinar, com todos os meus estudos, mentorias e cursos, é que saber aceitar um não das outras pessoas e também respeitar os seus momentos de dizer não e os seus desejos é extremamente saudável. Faz parte do amor próprio, faz parte do respeito a si e ao outro. Então, a gente tem que saber ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Entender o lugar do outro e entender o seu lugar. Entender o seu direito e o lugar dele. Assim, você fará com que o seu dia a dia, com que a sua vida seja bem mais leve, bem mais gostosa de ser vivida e também você vai se sentir muito mais confortável. Esse vídeo fez sentido para vocês? Esse tipo de conteúdo ajuda vocês em alguma coisa? Vocês querem que eu fale mais sobre isso? Que eu aprofunde mais sobre isso? Se sim, deixa nos comentários. Deixa o like de vocês, gente. Eu sei que todo mundo pede, mas é porque ajuda a gente a ajudar outras pessoas, ajuda o canal a ser propagado para mais gente, mais pessoas que precisam ouvir sobre isso. E se inscreve no canal para você ter acesso a mais conteúdos de autoconhecimento, relacionamentos, autoestima e muitas coisas maravilhosas que vem por aí. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Um beijo enorme. Tchau!